Com respeito à salvação, alguém pode dizer: se a palavra diz que somos salvos pela graça e que isso não depende de nós, como também está escrito que seremos retribuídos conforme as nossas obras, e textos e mais textos que falam de salvação a colocam de uma maneira gradativa, e sempre estes ensinamentos vêm acompanhados de um si, nos dando a ideia de algo que vai se completando passo a passo. O apóstolo Paulo, mesmo no início da sua carta aos Romanos, ele diz que será justificado não aquele que conhece a lei apenas, mas aquele que obedece à lei. Quando eu digo lei, nesse caso não estou falando de leis cerimoniais, mas daqueles preceitos morais que a palavra de Yahweh nos ensina. Então veja bem, quando a palavra diz que tanto Yahudins como gentios estão debaixo do mesmo pecado, não está se referindo e nem fazendo uma união entre os filhos de Satanás e os filhos de Yahweh, mas sim é uma referência aos filhos de Yahweh que estão espalhados por toda esta terra, sejam eles de natureza da nação Israel segundo a carne, ou estando eles entre os gentios. E da mesma maneira, há um só tratamento para os filhos de Yahweh. A salvação é apenas para os filhos de Yahweh, não somente os que nasceram após Yahushua Mashiach, mas também a todos que nasceram no passado. E por que tudo isso? Porque Yahushua morreu por nós antes da fundação do mundo. É isso que está escrito em Apocalipse 13:8, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E é também sobre isto que a palavra diz que Yahushua é o primogênito dentre os mortos. Então, a explicação, segundo a doutrina da pré-existência, é este ensinamento que nos passa uma história completa e que, infelizmente, foi essa história ocultada de nós no passado, porque o sistema religioso nos escondeu isto. Esse ensinamento completo da nossa história diz que nós estamos em processo de salvação. Por um lado, podemos dizer que nascemos salvos, porque exatamente por causa da vida de Yahushua que recebemos e porque Yahweh nos deu a Yahushua, nós estamos na condição de prova na terra para que esse processo de filiação, esse processo de adoção se concretize, se confirme. Mas, por outro lado, também já nascemos mortos, porque o salário do pecado é a morte. Então, como pode ser isso? Alguém nascer salvo e nascer morto. A explicação é muito simples. Uma chance nos foi dada e, juntamente com esta chance, recebemos a vida de Yahushua. É como alguém recebendo uma quantia de dinheiro com um propósito. Nós recebemos a vida de Yahushua com o propósito de guerrear contra Satanás nesta terra, de servir o rei Yahushua nessa terra, para que, no cabo desse tempo, quando completar esse tempo, nós venhamos ser vencedores. Então, por um lado, nós podemos dizer, fomos salvos em nosso espírito, estamos sendo salvos em nossa alma e seremos salvos quando recebermos o nosso corpo de glória que está guardado no céu. Esta é a porção de hoje. Fica na Shalom de Yahushua. Um forte abraço.